Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. A Associação Brasileira de Supermercados está de olho nas oportunidades que podem fazer o supermercadista ganhar mais eficiência. Você vai ouvir agora o segundo episódio da série que estamos produzindo em parceria com a Abras. Recapitulando, no primeiro episódio dessa série, falamos sobre desvios operacionais, como furto externo. A Abras prepara inclusive uma cartilha para orientar o varejista nessa questão sempre delicada. Se você não ouviu, é o episódio 72 aqui do PDV. Hoje o foco são as oportunidades de melhoria no setor administrativo, que, acredite, vão muito além de medidas na área fiscal. A Lília Coelho, que coordena esse grupo de trabalho na Abras, contou pra gente que uma das dores do setor tem a ver com embalagens em packs, que no dia a dia da operação acabam gerando perdas. Nesse episódio, você vai saber qual é o plano da entidade para enfrentar esse e outros problemas. Também novamente comigo, o Ederson Fernandes, que é diretor do Comitê de Eficiência Operacional da Abras, e a Vanessa Urbieta, especialista em prevenção de perdas. Então bora lá! A Lília Coelho começa explicando como a Abras escolheu essas três áreas que podem gerar mais eficiência: desvio operacional, quebra operacional e a área administrativa. Na verdade, a gente tem questionários, né, que a gente faz com todo o Brasil, com toda a rede supermercadista, e essa pesquisa que a gente faz a respeito dos problemas ocorridos que geram as perdas, que reduzem a eficiência operacional, a gente faz uma classificação. E nessa classificação se escolheram essas três alavancas: operacional, desvios e administrativos, de acordo com o tipo de cada ocorrência. Tá? Então, foi uma classificação para facilitar os planos de ação e facilitar a formação dos grupos, né? Porque uma vez que você acaba reduzindo o grupo, né, você consegue ter maior eficiência para atuação sobre os problemas. E, Lília, nesse mapeamento feito pelo comitê, as oportunidades de ganho de eficiência administrativas, elas se dividiram em erros administrativos e outros ajustes. Você consegue explicar para a gente um pouco melhor essas duas categorias e citar alguns exemplos de perdas que geralmente ocorrem nessas áreas? Sim, na verdade, esses outros, né, e erros administrativos, a gente entendeu que é tudo que não foi causado pelo processo interno de execução. Isso já veio, às vezes, de um erro de cadastro do material ou de um problema de uma embalagem recebida de um fornecedor que provoca um problema operacional durante o processo. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você recebe um pack. Um pack, para quem não sabe, é aquela embalagem onde você recebe 12 latinhas de uma cerveja, vamos falar de cerveja, né? Todo mundo gosta. 12 latinhas de uma cerveja e diz que você não pode vender aquilo individualmente. A latinha nem possui código de barras. Então, o que acaba ocorrendo? Se aquela embalagem for violada, se amassar no processo, se um cliente tirar uma daquelas latinhas, você estragou o pack e, às vezes, por causa de uma latinha, você perde 11. Então, qual que é a intenção? É fazer uma reunião com esses fornecedores para que a gente possa estar tendo uma melhor forma de trabalhar com esses tipos de embalagem. Eu dei o exemplo da cerveja, mas isso acontece com qualquer embalagem, pack, que não se vende o conteúdo interno individualmente. Então, isso pode acontecer com sucos, pode acontecer com Coca-Cola. Então, esse é um dos trabalhos, esse é um dos exemplos. Outro exemplo é um erro de cadastro mesmo. Normalmente, uma embalagem ela vem fracionada, você tem mais de um tipo de código de barras. Você tem o código de barras da embalagem do fardo, às vezes você tem da caixa, e às vezes você tem das divisões internas dentro da caixa antes de chegar na unidade final. Às vezes o fornecedor passou para você que ele está subdividindo. Imagina que você comprou uma caixa que vem 24 unidades. E ele diz que internamente as subdivisões são de 4 unidades. Se são de 4 unidades, você deveria ter 8 fracionamentos. Só que na prática, quando você vai ver, não vieram com 4, vieram com 6. Só que isso, às vezes, você só percebe depois que você movimentou o material. E aí, o que causa isso? Um erro de estoque. E esse erro de estoque, na hora de você ajustar, se for um ajuste para menos, acaba virando uma perda. E essa perda vai gerar uma falta no estoque. Então, são alguns exemplos que a gente entende como sendo problemas administrativos
e não operacionais internos do processo. Eles já vieram na forma de vender aquele material. Mas aí vocês precisam ter um alinhamento com a indústria, né? Perfeito. Você vai me perguntar como que nós vamos fazer isso, né? Então, na realidade, a Abras, né, ela justamente está levantando essas questões, quais são os materiais, quais são os fornecedores, e aí ela vai estar fazendo, através da força que ela possui, ela vai estar chamando esses fornecedores para dizer que essa é a nossa dor, né? E que a gente precisa dessa ajuda, porque isso está causando problemas nos nossos processos. Então, essa atividade é uma das atividades que a gente vai apresentar do comitê na alavanca de administração, que é ajudar os supermercadistas fazendo esse canal de comunicação Abras com os fornecedores, entendeu? E Lília, primeiro, né, achei muito interessante quando você comenta a questão das divisões, né, que a Abras fez para medir a eficiência operacional, a questão dos planos de ação, né? Porque muitas vezes, né, o supermercadista, na hora de atuar, ele até sente uma dificuldade para separar os tópicos, né, desse plano de ação, e pode ser que muitas vezes até mistura os temas, né, e com esse novo conceito de eficiência operacional e trazendo, né, as divisões, também acredito que vai ajudar muito aí o supermercadista na hora de colocar em prática aí os seus planos de ação e realmente atuar na causa raiz aí dos problemas, né? Isso mesmo, às vezes a gente não ataca a causa raiz, a gente fica patinando no problema, né? Ou às vezes apontando a falha numa área que não é a área que causou aquele problema. Então a gente tem que realmente fazer essa análise, e é isso que a Abras e o comitê está disposto a ajudar a ter essa visão de separar o joio do trigo, vamos dizer assim, né? De quem realmente, aonde a gente precisa atuar. E aí, Lília, quais seriam as suas dicas, né? Penso, né, que quando falamos de furtos, fraudes, perecíveis, é mais fácil, né, para o varejista ele se planejar na medição mesmo, né? E como fazer a prevenção de perdas, mas na área administrativa as ações elas não são tão comentadas, né? Você falou há pouco sobre a questão de chamar a indústria, né, da revisão dos cadastros. E quais são as principais recomendações aí para ganhar mais eficiência operacional aí na área administrativa? As ações acabam sendo conjuntas, né? Cada vez mais as empresas elas entenderam que elas não são módulos, né? Elas trabalham numa linha, né? Num supply chain do início ao fim, né? Onde todo mundo está interligado, né? Nós trabalhamos hoje muito, muito, muito com integração. Então, treinamento é um foco importantíssimo. A análise, quando você recebe um material, então, ter todo um controle no recebimento. Se você tiver um controle bastante apurado no recebimento, você pode cruzar aquelas informações com o pedido comercial e fazer um ajuste já antes de distribuir aquilo para as lojas, principalmente se você tiver um centro de distribuição. Claro que quando você não tem um centro de distribuição, isso vai direto para a loja através da entrega direta, é sempre um pouco mais complicado ainda, porque você já entregou diretamente na loja um produto que às vezes está com o cadastro errado, né? Mas o recebimento e a verificação no recebimento seria a primeira dica para garantir que aquilo que você está recebendo está de acordo com o que está cadastrado no sistema e não vai gerar distorções. Com relação ao PAC, que foi o outro exemplo que eu dei, a dica é realmente tentar controlar esses materiais numa exposição que evite que eles sejam danificados ou que eles sejam violados. Mas essa parte é a mais difícil, porque, infelizmente, às vezes o próprio cliente vai e danifica ou tira algum produto de dentro daquele pack, e aí realmente isso é complicado, né? Essa parte só a indústria mesmo que vai poder nos ajudar. E no atacarejo a gente vê acontecer bastante isso, né? Porque vende muito mais empaque, enfim, o pessoal abre para pegar um item, outro item, enfim, né? Vira um problema maior. Eu até entendo que o fornecedor ele não queira que você venda individualmente pelo fato daquele produto ele faz um preço diferenciado.
mas eu acho que isso são coisas que possam ser negociadas, criar algum código diferente, ou que eles fizessem com um ml diferente do ml normal, que é vendido por unidade avulsa. Eu acho que são coisas que a gente tem que buscar soluções. O que não pode é simplesmente falar que não dá para fazer, porque isso gera um desperdício, uma perda, né? E é uma judiação. E essa perda causa um problema de eficiência operacional, que é o que a gente está cada vez mais querendo mostrar, que a perda ela é uma retirada do teu resultado final, né? Do teu lucro final. Então, tudo que você está tirando do teu lucro final, você está prejudicando a sua eficiência quanto resultado de empresa, né? Aí, pegando uma carona com o que o Adriano falou, questão de atacarejo, né? Nós estávamos com um problema na companhia de uma cerveja que ela é exposta em pack de 6, varejo, e no atacarejo ela é exposta em pack com 24, né? Que são 6 packs com 4 packs com 6, né? E um problema gravíssimo no atacarejo com aquela cerveja, com aquela marca de cerveja. E aí a gente, como a Lídia falou, a gente vai lá embaixo entender o que está acontecendo, a gente vai lá no piso, na loja, por que no varejo eu não tenho problema, por que no atacarejo eu tenho problema. E nós identificamos que justamente aquilo que a Lídia falou, quando eu coloco ela exposta com 24 na área de venda, a embalagem externa não tem código de barra. Porém, ela é transparente que pega o código de barra do pack com 6. Ou seja, então, cada venda que eu estava fazendo com 24, eu estava cobrando apenas 6 unidades no PDV. Então, imagina isso, o prejuízo que me gerou na companhia. Até nós chegarmos a entender que era um erro operacional da operadora, porém, com a ajuda da indústria que manda para mim aquelas 24 unidades, porém com código de barra apenas com 6, né, no pack com 6. Até você passar por um treinamento, pega a rotatividade da tua operação de caixa. Aí nós tivemos que desmanchar todos os fardos com 24. Olha a mão de obra que dá para isso dentro de um atacado, ter que fazer isso para reduzir. Então, como a Lília falou, então, esse trabalho em conjunto com a indústria vai ser fundamental para o resultado final do varejo. O fornecedor ele tem que entender que a embalagem que ele nos fornece ela pode ser esse causador. Esse exemplo que o Ederson deu, falando administrativamente agora, olha quantos impactos que isso foram causados. Ele teve prejuízo na saída da venda, então ele teve prejuízo na margem dele de venda, porque o preço saiu por unidade muito menor do que o que ele estava realmente vendendo, tá? Então impactou financeiramente. Outro impacto, impactou no estoque, porque o sistema baixava 6 quando ele estava entregando 24. Então, provavelmente, como que eles pegaram isso? Eu estou deduzindo, né? Porque é como a gente acaba pegando. Você vai fazer um inventário físico. Na hora que você faz um inventário físico, que é onde vão aparecer as perdas não identificadas, que são aquelas diferenças de estoque. Então, toda diferença de estoque que você encontra em um inventário, ele é considerado uma diferença sem saber a causa. Aí você começa a investigar. Pode ter sido desvio, que seria um furto, pode ser um erro de cadastro, pode ser um problema nessa embalagem na hora de passar no PDV. Você tem que fazer toda uma apuração do que ocorreu com a movimentação daquele material para conseguir concluir que aquilo foi um erro por causa da embalagem transparente, que lia o código de barras errado na hora de passar o PDV. Só que isso o governo não quer saber, porque você vai ter que fazer uma nota fiscal de saída de ajuste daquele estoque, porque o que ocorreu? Você dizia que estava vendendo 24, na verdade você estava saindo com 6. Então o seu estoque ficou com um estoque virtual que não existe, tá? Você teve prejuízo e que você tem que fazer uma nota fiscal de saída daquele material. E se esse material ainda tiver estorno de crédito, se ele tiver tributação, você ainda tem que fazer estorno de crédito, aí já tem um impacto no fiscal. Olha a quantidade de departamentos que foram prejudicados por causa de um erro, de uma embalagem não clara, não muito bem elaborada. O formato dela não é adequado para o negócio. Hoje você tem um sistema de PDV extremamente sensível, que quando você passa aquele material, aqueles vários leitores, né, que a gente tem em vários X, em vários formatos, pega o primeiro código de barra que ele encontrar e faz a baixa do material. Então, fiscalmente, se aquele material, como eu estava dizendo, ainda tiver a parte tributária, você ainda tem que fazer o estorno de crédito daquele tributo e devolver para o governo aquele crédito que você gerou na entrada daquele material. Ou seja, a complexidade e o prejuízo e todo esse impacto, ele é muito grande. E não se faz inventário todo dia em loja. Então, às vezes, você vai fazer um inventário de acordo com esse período, né,
de realização, e nesse interim vários produtos podem ter sido gerados saída errada. Como que vocês pegaram esse erro para ir investigar? Foi por inventário? Como que vocês viram isso? Então, acho que a Lília ela fez todo um desenho do início ao fim do processo. Ela colocou muito bem, por isso que ela está na alavanca, pela perícia que a Lília tem dentro desse segmento. Foi isso mesmo. Então, nós identificamos que eu tinha esse problema através de inventários, né? Nós fizemos inventários, identificamos uma falta que ela ocorria somente no atacado. Eu não tinha esse problema tão grave no varejo. Então, o que eu tinha no varejo, eu consigo justificar por erro operacional, às vezes até um cara mal intencionado, que tenta burlar a operadora. Porém, no atacado estava muito visível que eu tinha um problema grave realmente nas embalagens. Então, nós pegamos alguns registros que registraram com 6 em algumas compras e identificamos que estavam saindo de 20 com 24 unidades. Tiramos o colúrio fora, porque vimos que não era colúrio, era um erro operacional, e aí realmente chegamos na causa, que era o problema da embalagem e falta de treinamento com as operadoras no momento. Do time também. Conseguimos identificar, então. Mas isso através de inventário e depois acompanhando os registros, né? Olhando no retrovisor os registros que registraram com 6. Então, veja o quanto isso, nós trabalhando diretamente com a indústria, porque às vezes não chega na indústria esse problema, ou se chega esporadicamente através de uma ou outra empresa, né? Então, chegando através da Abras, através de um comitê de eficiência, com vários peritos na frente, dizendo para a indústria, olha, amigo, você tem que me ajudar aqui, porque você está me causando um problema grave lá na ponta. Estou tendo prejuízo e eu estou pagando sozinho essa conta. Né? Eu não estou dividindo essa conta com a indústria, estou pagando sozinho. Então, precisamos que tu se adeque também às tuas embalagens de acordo com se você está fornecendo para o varejo, se você está fornecendo para atacado. Então, você tem que se adequar para nós não ter um prejuízo tão grande, né, como disse a Lília, né, uma ineficiência tão grande lá na ponta que chega a prejudicar o nosso resultado. Continuando nessa linha de uma abordagem prática, quais que são as áreas do supermercado que mais tem oportunidade de ganho administrativo? A gente sempre fala área fiscal, né? Sempre a primeira que vem, mas tem outras áreas importantes, tipo RH, jurídico. Lília, você pode falar um pouco sobre como funciona essa integração aí no dia a dia do varejo dessas áreas? Olha, a gente sempre lembra do fiscal, porque a gente lembra de tributos, né? E cada vez mais se fala aí de ampliação, né? Nós temos até o grupo que fala de perda ampliada, né? Na verdade, não é perda ampliada, são oportunidades que a gente enxerga em todos os departamentos que geram ineficiência. E como a gente está em busca de eficiência, né? Então é esse cruzamento. O que eu vejo são oportunidades, principalmente nas áreas de fabricação. A gente tem que estar identificando bem os processos. Eu vejo que a questão de identificação de processo, padronização, treinamento, automação. Agora, não adianta automatizar algo desorganizado. Então, primeiro você tem que se organizar, conhecer o seu processo, para depois você se automatizar. Que a automação em cima de algo mal elaborado, ela vai gerar mais rapidamente problemas, né? E ela só vai piorar, amplificar o problema, né? Então, eu acho que tem que ser, primeiro, organizar, padronizar, criar processos, até porque os processos que vão gerar planos de ação, orientar as pessoas envolvidas, até mesmo para poder identificar a causa. Isso que você perguntou, como que vocês descobriram? É investigação, é conhecendo o processo. Se você não conhecer o processo e não investigar, e envolver todo mundo. Então, ocorreu aquilo, tem que envolver o fiscal. Esse produto tinha tributo, olha, vai dar problema. Envolver o comercial, olha, nós estamos com problema, todo o seu custo médio móvel ficou errado. Envolver o financeiro, a margem acabou ficando errado daquele produto, tem que fazer uma correção. Então, conseguir identificar todos os pontos por onde aquele problema foi causado e os impactos que eles geraram. Eu vejo dessa forma, e eu não vejo um outro caminho que não seja realmente treinamento, investir em pessoas, porque senão a gente não vai colher os frutos adequadamente. Ô Lília, e aí quando você fala, né, da questão da fabricação, né, quando a gente fala de fabricação indo, né, para o supermercadista, estamos falando muito aí de padaria, né, de rotisserie. Quando falamos dessas áreas, né, logo me vem a questão da matéria-prima.
são as bandejinhas lá que são utilizadas nos produtos, as próprias embalagens. E isso, indo aí na questão administrativa, aí na linha de outros ajustes de estoques, né? É muito comum, né, Lília, a gente pegar um exemplo, né, cases reais de supermercadistas que acabam direcionando isso para outros ajustes de estoques, né? A área produtiva em supermercado são áreas que precisam de um olhar muito profundo, porque gera uma margem muito boa, porém, se você não tiver eficácia e eficiência no seu processo, tudo que você ganhou na sua margem, você vai perder no processo. Ou seja, num rendimento mal feito, mal elaborado, e aí entra realmente a questão, de novo, do cadastro, porque é o cadastro do material que vai dizer quanto ele vai render. Um exemplo, tem supermercadistas que trabalham com pão congelado. Nós, na rede que a gente trabalha hoje, nós temos dos dois tipos, tanto o congelado quanto o fabricado. O congelado, quando você vai assar o pão, você perde peso para esse pão. Então, se você não tiver já um índice de rendimento calculado, colocado aquilo no cadastro do seu material, de tal forma que você incorpore aquilo no custo do seu produto, e aí nós já estamos falando administrativamente mesmo, nós estamos falando de custo, de formação de preço, né? Porque é o custo que vai gerar a tua formação de preço, e quando você fala da embalagem, bandejinha ou da marmita, ela também faz parte dessa formação de preço. Se você não tiver isso muito claro, como você está montando esse seu custo do produto fabricado, você vai ter prejuízo. Você acha que você está tendo margem, mas não está. Então, isso você pode colocar tudo no seu próprio cadastro. Hoje a gente começa a ter sistemas de ERP que fazem toda essa parte de programação e de consumo. Você consegue colocar isso diretamente até nas suas próprias listas técnicas, que é um cadastro. Então, você vai na lista técnica e lá você coloca todos os componentes, quais os rendimentos, quais os materiais que você pode fazer uso, e isso amarra de tal forma que você garanta o teu custo de fabricação. Mas, de novo, sem treinamento, sem cadastro, sem processo de fabricação, não vai funcionar. Você vai ter baixa eficiência e a sua margem vai para o ralo. Você não vai ter resultado e a sua eficiência operacional não vai acontecer. E aí essas diferenças, de novo, vão aparecer nos inventários. Então, toda a ineficiência, eu vejo que o inventário é uma excelente alavanca de identificação dos problemas, principalmente administrativos. Perfeito. E Ederson e Lilian, sobre a atuação do Comitê de Eficiência Operacional, especificamente, né, na área administrativa, vocês, né, falando um pouco aí, né, do grupo, né, para os nossos ouvintes, vocês já projetaram em quais temas, né, se aprofundarão e quais atividades serão o foco do comitê em 2023? Como eu já dei um spoilerzinho antes, né, a Abras já está com uma relação de materiais e de seus fornecedores desses materiais, para que a gente comece a fazer reuniões com esses fornecedores, mostrando essa dificuldade que é de todo supermercadista, né? Para que eles possam estar entendendo isso e trabalhando em conjunto com a gente. Então, a ação para este ano vai ser a de melhoria nas embalagens e na identificação dessas embalagens, sejam transparentes, ou seja, criando um novo código de barras, como que nós podemos estar trabalhando. Nós vamos chamá-los para nos ajudar, mostrando a dificuldade que a gente tem. Acho que é isso, né, Ederson? Acho que a Lília colocou muito bem. Esse vai ser o foco, né? Primeiramente, queria até fazer um agradecimento aqui aos nossos coordenadores das alavancas, que é a Mônica, da operacional, o Ailton, dos desvios, a Lília, né, que é a administrativa, e todo o nosso comitê de eficiência operacional. Como a Lília falou, foi um trabalho que, com a participação de todos, né, nós trabalhamos hoje com uma performance, um grupo de alta performance, são os heads, são os gestores, são os profissionais que respondem para a alta direção das empresas, com resultados reais, que buscam, dentro das suas empresas, realmente a melhoria da eficiência operacional. Então, foi o que a Lília falou. Esses técnicos, né, esses profissionais identificamos, né, os problemas que temos no varejo, e a Abras, com toda essa legitimidade que ela tem junto à indústria, então nós vamos chamar esse pessoal, já está mapeado o que vai ser feito, nós vamos chamar a indústria, inclusive já está sendo mandado um ofício para a indústria, né, para que ela
compareça nas nossas reuniões. Então, só para que o nosso público entenda, hoje nós temos reuniões dessas alavancas, que são reuniões individuais, né, que cada alavanca tem um time, né, e esse time focado nesses assuntos escolhidos. Então, nós vamos chamar a indústria para conversar com essa alavanca, e nós temos também uma reunião que depois a gente presta conta para todas as outras alavancas. O que aconteceu, o que foi feito, quais os assuntos que andou, como que andou, quais os resultados obtidos. Então, esse é um papel que a Abras está nos ajudando. Então, nós, enquanto profissionais, através da pesquisa, como a Lília falou lá atrás, vejam a importância de responder à pesquisa, né? Porque é através da pesquisa que nós encontramos nossas ineficiências que a gente vai buscar eficiência. Então, através da pesquisa, a gente identifica os nossos problemas, e aí o grupo escolhe os temas e a Abras entra com toda a legitimidade onde ela vai conseguir nos ajudar, se é com a indústria, se é com uma normativa de um órgão fiscalizador, e ela entra com essa força dela para ajudar e trazer esse pessoal para conversar e entender onde que eles podem nos dar mais eficiência operacional. Legal. Gente, a gente tem uma perguntinha clássica aqui para encerrar. O Ederson já respondeu uma vez em outro podcast, então eu vou direcionar para você, Lilian. O que o varejo ensinou a Lília Coelho? Bom, meu histórico profissional vem da indústria, né? Eu tenho quase 40 anos na área da indústria. Em 95, a gente começava a falar em qualidade total, em ISO, em processo. E eu entrei na linha do varejo em 2015, na Rede Geoserve, como controller. E o que eu aprendi no varejo é que eles estão sedentos de querer criar processos, de fazer qualidade, e a importância disso, e a velocidade disso. Porque a indústria, ela não trata diretamente com o cliente final, e o varejo não. Essa é a principal diferença. O varejo, tudo que ele faz, ele já está diretamente no cliente final. Então, essa proximidade, essa velocidade, o varejo é muito rápido. Então, a chance de errar, ela te penaliza muito mais se você não acertar. Então, para mim, as palavras são velocidade nessa ação, tratamento ao cliente e treinamento, né? Então, o varejo, para mim, hoje, me mostra que a gente precisa cada vez mais ser eficientes para poder atingir esse cliente, porque o mercado é muito concorrente. Nós vendemos todas as mesmas coisas, produtos para as mesmas pessoas. Então, o varejo, ele é literalmente serviço, né? Qualidade no atendimento. Então, isso para mim que eu aprendi, e é isso que faz com que a gente se empenhe cada vez mais em melhorar esse processo, para chegar ao cliente com qualidade e ele se fidelizar a nós. E ele fala, não, é lá que eu quero comprar, porque ele não mudou o padrão, ele me atende bem, o preço é o mesmo que eu encontro em outro concorrente, e às vezes se dispõe até a pagar um diferencial, se ele entender que aquilo vale a pena, né? Então, é assim que eu vejo o varejo com esse olhar administrativo. Legal, gente. Super obrigado pela participação de vocês de novo. Ederson, brigadão de novo aí, contribuindo aí com o PDV. Lília, super obrigado. E olha, no terceiro episódio dessa série, a gente vai contar quais são as oportunidades de melhoria para diminuir a quebra operacional nos supermercados. Siga a gente para ficar ligado. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. É isso aí, valeu!